E a TV Cidade Verde já está na cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A partir de hoje, pelos próximos 33 dias, até as Olimpíadas acabarem, a TV Cidade Verde faz a maior cobertura ao vivo, de pertinho, com o nosso olhar, lá com o Herbert Henrique e outras equipes que se deslocam para o Rio de Janeiro nos próximos dias. Mas o Herbert já está lá ao vivo. A gente começa conversando sobre a Seleção Brasileira Olímpica de Futebol. Olá, Herbert, que bom tê-lo aqui no Notícia da Manhã, falando ao vivo aí da cidade do Rio de Janeiro, pronta para receber muita gente de vários países, já nos próximos dias, já muita gente chegando, e traz para a gente as novidades de hoje. Bom dia! Bom dia, Nádia, telespectador do Notícia da Manhã. Um prazer poder falar para todo o Piauí, aqui no Rio de Janeiro. Faz 17 graus e ao fundo essa bela imagem do Parque Olímpico, local que abrigará pelo menos 70% das modalidades dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vamos falar então da Seleção Brasileira de Futebol. Ontem começou para valer os trabalhos da Seleção Brasileira de Futebol sob o comando do técnico Rogério Micali. E a movimentação começou com a presença dos goleiros. Foi o primeiro trabalho da seleção visando esse ouro inédito, que é exatamente o que o Brasil tanto sonha. A seleção brasileira, que está alojada na Granja Comari, em Teresópolis, e o lateral do Atlético, Douglas Santos, também se juntou ao plantel da seleção. E agora só faltam se apresentar ao Screte Canarinho, o zagueiro Marquinhos e o meia Renato Augusto. Aliás, por falar em Renato Augusto, o técnico Rogério Micali diz pra gente por que o Renato Augusto só irá se apresentar no dia 27 de julho. Como treinador, gostaria que ele estivesse aqui, né? Como todos os outros. Mas, infelizmente, circunstâncias acabaram acontecendo que nós temos que entender. Não é só a seleção brasileira que passou por esse tipo de dificuldade. Todas as seleções estão tendo, até maiores que a nossa. Eu acho que a nossa foi mínimo em relação aos nomes que nós anunciamos. Então, a verdade é essa, eu gostaria. Mas não foi possível, temos que respeitar o clube. O clube também teve pouco tempo, né? Foi uma decisão que nós tomamos ali na eventualidade que ocorreu. Mas eu tenho certeza também que o Renato Augusto é um grande jogador, um jogador adaptado a várias formas de jogar. Existe uma versatilidade muito grande, como eu falei anteriormente. E eu acho, pelo know-how que ele tem, pelo aquilo que a gente já viu ele fazendo aqui no Brasil e na própria seleção, eu acho que ele vai se adequar o mais rápido possível àquilo que nós queremos para a equipe. O técnico da seleção brasileira, Rogério Micali, também comentou sobre o principal desafio tático da seleção brasileira. Se você avaliar o grupo, como você bem falou, é um grupo com características ofensivas, jogadores leves, jogadores de velocidade, com 1 para 1 muito bom, jogadores com uma boa dinâmica de jogo. Então, tudo isso é característica desse grupo. Então, nós vamos tentar fazer o jogo respeitando a cultura do jogo brasileiro, que é um jogo ofensivo, um jogo leve, solto, mas com a responsabilidade no segundo momento. Qual é? Quando se perde a posse de bola, mudar a chave. Eu acho que esse é um grande desafio para o nosso futebol. Eu acho que esse é o grande desafio para o futebol brasileiro, e que a gente vai tentar equilibrar com os trabalhos, com as ações que nós vamos desenvolver aqui. Mas eu acredito muito que a gente possa ver um time solto em campo, um time responsável, mas com alegria de jogar futebol. Pode seguir tua ordem. Bom, e hoje lá na Granja Comari, 2 visitas ilustres, hein? O técnico Rogério Micali, com os seus comandados, irão receber a presença do Tite, técnico da seleção brasileira, e o coordenador técnico Edu Gaspar. Eles passarão todo o dia na Granja Comari. O horário de treinamento hoje, a partir de 9 da manhã, e à tarde, às 3 horas, o treinamento da seleção brasileira. O Edu Gaspar, coordenador técnico, e o Tite, técnico da seleção, irão conceder entrevista coletiva às 14 horas e 45 minutos. Nádia.
Herbert Henrique falando ao vivo do Rio de Janeiro, contando pra gente as novidades da preparação. O Rio que ontem recebeu um reforço aí de segurança, inclusive de outros países para atuar na proteção a todos que estiverem no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. E o Herbert, como já chegou lá há alguns dias, já visitou alguns locais, inclusive pontos importantes de concentração dos atletas brasileiros, uma base do Exército, por exemplo, não é, Herbert? Exatamente, Nádia, um local realmente fantástico, uma mega estrutura, é o Centro de Aperfeiçoamento do Exército, que fica localizado na Urca, né? O berço da civilização, do início da civilização aqui no Rio de Janeiro, descobrimento do Rio de Janeiro. E jornalistas do Brasil e do mundo todo puderam ver de perto, né, essa instalação que abrigará, sediará aí várias modalidades. Esses atletas irão treinar lá enquanto a Olimpíada não começa, e a gente pôde acompanhar de perto, e você vai ver agora essa matéria especial no Notícia da Manhã. O Centro de Capacitação Física do Exército será a maior base de treinamento do time Brasil. Está localizado na Urca. Um vizinho que é a cara do Rio dará as boas-vindas aos atletas. Ele mesmo, o Pão de Açúcar. Além dele, outras imagens belíssimas contemplam esse local. Como a praia onde Estácio de Sá desembarcou quando fundou o Rio de Janeiro. Essa será a maior base de apoio disponível fora da Vila Olímpica para a preparação dos atletas brasileiros. Foi feito um levantamento do trabalho e os planos para as Olimpíadas, onde o principal deles é deixar o Brasil entre os 10 melhores do planeta. Esse planejamento começou em 2009, a nossa ideia é saltar do 16º lugar para o 10º lugar. O 10º lugar nos últimos 2 jogos foram Ucrânia e Itália, ou seja, então competidores diretos. Além desses dois, a Hungria, a Holanda, a Coreia, Cuba, Espanha, Canadá, Azerbaijão, são 10 países brigando por 2 vagas, o 9º e o 10º. Do 1º ao 8º a gente já sabe quem vai ficar. Então essa briga de fazer o salto do 16º para o 10º lugar não é fácil, mas é factível. Na base de treinamento do time Brasil, as instalações foram montadas com tudo o que há de mais moderno. No boxe, handebol, taekwondo, vela e vôlei de praia. Ainda tem os alojamentos dos atletas, que foram mostrados também para a imprensa. Na Urca, os atletas terão autonomia nos horários de treinamento, maior privacidade, deslocamentos menores e alimentação balanceada. Realmente uma base de treinamento para as Olimpíadas de encher os olhos de qualquer atleta do presente e também do passado. Aqui estavam 2 ícones do atletismo brasileiro. Vicente Lenilson, ex-velocista, 3 Olimpíadas, Sydney, Atenas e Pequim, e Frank Caldeira, 2 Olimpíadas, maratonista dos bons, participou em Pequim e Londres. Os 2 ficaram boquiabertos com tanta estrutura. Eu fui em 3 Olimpíadas, nunca vi uma estrutura igual a essa, nunca vi um centro de treinamento igual a esse. Participei por 15 anos de seleções brasileiras, entre 3 Olimpíadas, 16 campeonatos mundiais. Realmente eu estou encantado. Estou com o coração apertado, mas feliz de saber que o Brasil tem grandes chances aí de voltar, né, a ser uma potência nessa Olimpíada 2016. Como sempre, a torcida gosta e vai para frente das televisões para torcer pelas medalhas, pelos quadros positivos dos resultados. O diretor executivo de esportes do COB, Marcos Vinícius, apresentou o programa Familiares e Amigos do Time Brasil. Durante as Olimpíadas, cada atleta brasileiro terá ao seu lado pessoas da família. Toda vez que um atleta entrar em quadra, em piscina, no campo, ele ganha 2 ingressos para a família dele. Não só compramos um ingresso, como montamos um espaço para o familiar perto da vila encontrar com o atleta. A gente não quer que todo mundo entre na vila, porque senão, imagina, no Brasil, com 1.000 pessoas na delegação, nós íamos ter 2.000 visitantes por dia na vila, não dava. Então nós criamos um espaço fora, onde ele vai encontrar o familiar quando ele estiver disponível. Aí a TV Cidade Verde no Rio de Janeiro, Herbert Henrique ao vivo, começando essa transmissão a partir de hoje, nos próximos 33 dias, trazendo todas as informações. Muito obrigada pela participação aqui no Notícia. Daqui a pouco você volta, né, no Jornal do Piauí com mais informações, Herbert.
Com certeza, Nádia. Voltaremos dentro do Jornal do Piauí com mais informações e amanhã uma matéria especial para o Notícia da Manhã sobre vôlei de praia, uma entrevista com a ex-atleta olímpica Adriana Beá. Amanhã, aguarde. É com você, Nádia. Obrigada, Herbert Henrique. É ouro, Brasil.